Olá pessoal, mais uma aula aqui do nosso canal, professor Ed Damasio, do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, canal que falamos sobre saneamento, falamos também sobre recursos hídricos, né? Temos vários vídeos aqui sobre tratamento de esgoto sanitário, águas residuárias de forma geral, temos vídeos incluindo este daqui relacionado a sistema de esgotamento sanitário, né? E temos outros vídeos no canal também relacionados à hidrologia e também gestão de recursos hídricos, né? As principais aulas a respeito aí dessas temáticas, né? Inclusive sendo temáticas da minha formação de mestrado e doutorado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre implantação e manutenção da rede de esgotamento sanitário. Vejam que esse é um vídeo já mais adiantado, né? Bem ao final do conteúdo da disciplina, que geralmente você trabalha nos cursos de engenharia ambiental, também de saneamento e também de engenharia civil. E também da engenharia sanitária, não tem aqui na instituição, mas tem outras universidades aí pelo Brasil, institutos, e que outros alunos podem ter acesso. Esse vídeo ele é precedido de vários outros, né? Tem vídeo aqui no canal que nós já falamos sobre como calcular vazões, né, no sistema de esgotamento sanitário, como calcular o tamanho das tubulações, como se pensar nos traçados, né, no traçado da rede de esgotamento sanitário, qual o caminho a se percorrer. Temos vídeos sobre órgãos acessórios, falando de posto de visita, de terminal de inspeção e limpeza. Temos vídeos sobre sifão invertido, estação elevatória, então temos vários outros vídeos, né, completando todo o sistema de esgotamento sanitário, tá, nesse canal. Hoje a gente vai falar da implantação e da manutenção da rede, tá? Uma etapa muito importante, porque a gente já aprendeu a dimensionar, a gente já aprendeu várias coisas, mas nós vamos falar alguns detalhes, alguns pontos importantes de como implantar uma rede de esgotamento sanitário. Não é simplesmente furar um buraco, uma vala, igual está aqui, colocou um cano lá, ligou os canos que deu tudo certo. Não, o negócio é um pouquinho mais complexo, leva-se em consideração alguns critérios, né? Critérios ali que vocês, né, a maioria que aqui está assistindo, engenheiros, né, de formações gerais, devem saber e devem colocar no projeto. Dito isso, a gente vai então para a primeira parte, né, do sistema, né, de esgotamento sanitário, uma das partes mais importantes, que é a questão da profundidade. O quanto que a rede ela deve ser aprofundada, né? A gente sabe que a rede de esgoto, né, por experiência própria da nossa vida, principalmente nas cidades, bairros que tem rede, sabemos que a gente vê a companhia de saneamento, né, com um trabalho manual ou um trabalho, que vocês podem ver aqui, né, um trabalho manual aqui, os operadores, ou pode ser um trabalho mecanizado por uma retroescavadeira, por exemplo, furando uma vala, né? Essas valas elas podem ter 1 metro, podem ter 1,5 m, 2 metros, 3 metros, tem até valas lá de 4, 5 metros, às vezes até mais. Como a gente define a profundidade? É estabelecido por norma? É baseado em algum cálculo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje nessa aula, tá? E aí as profundidades, né, de implantação em cada trecho vão depender basicamente dessas duas condições. Se o terreno tem declividade ou não. Se um terreno tem declividade, se é uma descidinha, é ótimo, é fantástico. Você tem que torcer toda vez que você for fazer um projeto de esgotamento sanitário, torça, reze mesmo para que o terreno tenha uma declividade. Porque se tiver uma declividade, a profundidade a montante vai ser igual a jusante, ou seja, o início do trecho da tubulação ali, ó, de uma das tubulações, e o final desse trecho, né, ou seja, uma esquina em relação à outra, vai ser mais ou menos a mesma profundidade. Vai ter 90 centímetros no início e 90 centímetros no fim desse trecho. Tá? De uma esquina a outra, ambos vão ter profundidades iguais, caso o terreno tenha uma boa declividade. O que é uma boa declividade? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. É uma boa declividade, já vou adiantando, então vamos adiantar, né? É uma declividade que seja maior, né? A inclinação do terreno seja maior do que a inclinação de arrasto de sólidos, que a gente também já trabalhou em outros vídeos, tá? Então, se tiver declividade, a gente então vai ter um negócio facilitado, a sua vida vai ser bem mais tranquila. A profundidade a montante, vou tirar essa indicaçãozinha aqui, porque às vezes vocês podem achar que é negativo, tá? A profundidade a montante, P, então vamos chamar de profundidade, vai ser igual a jusante. Agora, se o terreno não tiver declividade, ele for plano, aí
Dá para dimensionar? Dá para implantar a rede? Sim, dá para implantar a rede, dá para dimensionar. Só que nós teremos mais dificuldades. A profundidade da tubulação, a montante, né, lá na esquina de baixo, ela vai ser alta, vai ser maior do que a de esquina de cima. Tá? Então, quando a gente tem um terreno mais plano, de uma esquina para outra, a gente vai ter uma diferença de profundidade considerável. Às vezes a montante vai ser 90 centímetros e a jusante vai ser 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 3 metros e aí né, pode variar as profundidades. E outro caso que a gente aprofunda muito a rede também, faz um buraco lá fundo, é quando a gente tem a necessidade de fazer cortes no terreno. Tá? Por exemplo, eu quero passar uma rede né, onde tem um morro, por exemplo. Né? Tem um morro né, no metade ali da cidade. Eu quero passar a rede no meio dele. Então eu preciso aprofundar muito a rede, fazer um corte no relevo. Tá? Vou ter que cortar aquele morro no meio. Isso daí deve ser evitado ao máximo possível. Porque fazer obra de solo, fazer escavação dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Então isso daí deve ser evitado. Então pense nessas duas aqui, já anota aí no caderninho de anotação de vocês. Profundidade montante e jusante, tá? Uma igual à outra, quando o terreno ele tem uma certa declividade, e a profundidade a montante vai ser menor do que a jusante quando o terreno for plano ou tiver necessidade de corte. E a gente então vai para os casos. Né? O caso 1, como já falamos, montante igual a jusante é um terreno que tem declividade. Tá? Vocês observarem aqui na figura, ó, essa linha marronzada aqui refere-se ao terreno. Né? Pela linha a gente observa aqui ó, que tem uma declividade, tá? O terreno ele é inclinado. Quando é inclinado, eu falei para vocês, é ótimo, é maravilhoso, tá? Não precisa agradecer mais. Né? O terreno já vai ser totalmente propício ao esgotamento sanitário, tá? Por quê? Porque aí a gente vai lá, fura montante, fura jusante, um determinado trecho, tá? E depois a gente vai falar dessas profundidades aqui, e aí vai lá, faz a vala e instala a tubulação lá na base, tá? Dessa vala. E aí, essa tubulação aqui, lá no fundo, ela vai acompanhar tá, a inclinação do terreno. Se o terreno tem 1% de inclinação, a tubulação também vai ter 1%. Se o terreno tem 2%, a tubulação tem 2%. Se o terreno tem 10% de inclinação, a tubulação também vai ter 10%. Tá? Porque vai ser paralelo. Tá? Então, aqui, ó, tubulação paralela à superfície do terreno. Aqui, a tubulação de esgoto paralelo à superfície do terreno. Ou seja, como é paralelo, a profundidade a montante vai ser igual à profundidade a jusante. Tá? E que profundidade é essa, professor? Ó, se a gente tem, dentro do projeto, a gente vai instalar a rede, a tubulação no passeio, né, lá na calçada, então a profundidade tem que ser no mínimo 65 centímetros. Tá? Isso aí é por norma, um pouquinho à frente a gente vai falar da norma. 65 centímetros de profundidade quando é instalado lá na calçada, e 90 centímetros quando é instalado lá na rua, lá no eixo carroçável, né, onde os carros passam, tá bom? Lá perto do meio-fio. Então, 90 centímetros quando é na rua, 65 centímetros quando é na calçada, lá no passeio, tá bom? Então, nós temos duas profundidades, a gente vai adotar, olha, a rede vai passar na calçada, no passeio. Então, 65 centímetros para mais deve ser adotada, enquanto que no eixo carroçável, 90 centímetros, tá bom? E aí, esse segundo detalhe aqui é importante. Ó. Quando a gente tem um terreno com determinada inclinação, a gente vai utilizar a inclinação do terreno, né, o I terreno, para calcular o diâmetro da tubulação. Isso daí a gente já viu em outros vídeos, né, no vídeo sobre dimensionamento da rede de esgotamento sanitário. Tá bom? Para calcular o diâmetro, a gente vai precisar de uma inclinação. Qual que é a inclinação? A mínima para o arraste de sólidos ou do terreno? Quando a gente chega nessa situação aqui, ó, a gente usa a do terreno, porque a do terreno vai ser maior do que a de inclinação de arraste, tá bom? Esse é o primeiro caso mais simples. Agora o segundo caso, quando o terreno é plano. Quando o terreno é plano, pessoal, aí vocês têm que respirar fundo, né? Falar, ó, beleza, vamos fazer o projeto. E mais difícil ainda vai ser quando for fazer a implantação, porque aí vai ter que escavar mais lá embaixo. Tá? Perceba aqui, ó, né? O terreno ele está uma inclinação bem baixinha, tá? Então uma inclinação aqui bem baixa, nós temos uma declividade aqui, né, em torno ali de 0,2%, 0,5%, é uma inclinação muito baixa, o terreno é plano. Quando o terreno é plano, a gente vai começar o trecho ali com uma profundidade
e vai, né, a jusante, na parte lá depois, né, onde o sentido do esgoto escorrendo, vai ser o quê? Vai ser uma profundidade maior. Então, ou seja, a profundidade a jusante vai ser maior do que a profundidade a montante. Vocês podem observar aqui, ó, P montante menor do que P jusante, quando o terreno é plano. Uma vez que não dá para a tubulação seguir o paralelo ao terreno. Se a tubulação for paralela ao terreno, como é no caso 1, não vai haver escoamento. A tubulação tem que ter um escoamento aqui que é superior à do terreno. Tá? Então o terreno é bem baixinho e da tubulação vai ser maior do que essa do terreno. E aí a inclinação que a gente vai seguir aqui, ó, para a tubulação, para calcular o valor da tubulação, não é mais a do terreno, é aquela inclinação mínima para a haste. Para quem não lembra dela, é aquela I mínima que a gente calcula lá na rede de esgotamento sanitário. Tá? Depois vocês voltam lá para verificar essa expressão. Tá bom? A vazão de inclinação ela é função da vazão mínima e por aí vai. Voltem lá no vídeo. Tá bom? Então, nós temos também a terceira condição aqui. Ó, tubulação não é paralela à superfície do terreno. Foi o que eu já falei. Terreno está aqui. Tubulação ela não vai ser paralela. Ela vai ter uma inclinação maior do que a do terreno. E aí as profundidades, mesma coisa. Se for no passeio, 65 centímetros no mínimo. Se for no eixo carroçável, 90 centímetros no mínimo. Tá bom? Então essa é um segundo caso, uma segunda condição, onde profundidade a montante ela é menor do que a jusante, porque o terreno ele é plano, mas a tubulação não pode ser tão plana assim, né? Não pode ser paralela ao terreno. Ela vai ser um pouquinho maior, logo profundidade a jusante vai ser maior do que montante. E aí esse é o terceiro caso, que também a profundidade a jusante é maior do que a profundidade a montante. Isso aqui, pessoal, ó, perceba aqui que a inclinação está no sentido contrário. Porque às vezes, né, em alguns casos bem raros, há necessidade de... eu não quero que o esgoto saia desse lado e vá para esse outro lado. Eu quero, pelo meu projeto, pela minha configuração, que ele saia daqui e seja direcionado para o outro lado. Tá? E aí, então, para fazer isso, dá para fazer? Dá para contrariar o sentido do terreno? Sim, nós podemos fazer isso. É só aumentar a profundidade na outra extremidade. Tá? Então, aqui, a profundidade a montante, a gente vê aqui, isso aqui é um terreno. Ó. Então, a declividade ela está no sentido contrário, está subindo. Ó. Isso aqui é uma subida. Dá para fazer com que o esgoto ele flua no sentido contrário ao escoamento natural do terreno? Dá, né? Como eu falei para vocês, furo uma profundidade aqui a montante e a jusante eu vou furar uma maior ainda, de forma que a tubulação que vai estar inclinada no sentido que eu quero o escoamento. Tá? O terreno está escoando nesse sentido, porém a tubulação, que é o que vai conduzir o esgoto, vai estar no outro sentido. Tá? Então, logo, profundidade a jusante vai ser muito maior do que a profundidade a montante. Tá? E aí as condições ali para perfuração, no 65 centímetros no passeio e 90 no eixo carroçável também se valem presente, tá bom? Onde a gente usa isso daqui? Onde é que a gente aplica? Em alguns casos, ó, eu quero fazer com que o esgoto passe no meio do morro. Então, imaginando que aqui seja um morro, a gente pode passar a rede de esgoto lá no meio dele. Tá? Outra elevação do terreno, tem uma ondulação, tem alguma parte do bairro que é mais elevada, a gente pode fazer isso daqui. Só que, qual que é a desvantagem? Desvantagem é que você vai furar cada vez mais, você vai gastar mais com máquinas, mais com mão de obra, mais com escoramento e várias coisas que a gente vai ver aqui hoje na aula. Vai ficar muito mais caro, né, para você executar. Tá bom? E aí, qual que é a inclinação que a gente utiliza? É a mínima de arraste, tá? Porque a do terreno já não vale mais, porque o terreno está inclusive no sentido oposto. Então, vai ser a inclinação da tubulação, mas vai ser o I mínimo, tá bom? Então nós temos essas três condições. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, calcule as profundidades do trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Tá? Então a gente vai pegar uma rede de coletora de esgoto, 3 trechos, 1, 2, 3, cada um com seus dados. O trecho 1, a cota montante está a 860 e a cota jusante 860. Olhando aqui, ó, de montante para jusante, não tem diferença de cota, ou seja, uma área plana, tá? Então é um terreno já plano, que tem o quê? De um trecho para o outro, né? De uma ponta do trecho para a outra, 140 metros. E aí eu já calculei aqui
a inclinação do terreno. Como é 860 para 860, a inclinação é 0 por 0. Não tem inclinação, é bem plano. E a inclinação mínima, né, eu joguei um valor aqui, na verdade já dei o valor, né, para vocês, 0,009 metros por metro. Essa mínima aqui depende da vazão, né, mas aí no caso a gente não calculou a vazão, não tem a necessidade de calcular aqui não, tá? Só estou dando um exemplo. E aí o trecho 2, logo em seguida, sai da 860 e já vai para 856, ou seja, rebaixa 4 metros em 160 metros, ou seja, então já tem uma declividadezinha. A declividade do terreno é 0,025 metros por metro e a mínima de arraste é 0,007, ou seja, a do terreno ela é maior do que a mínima, ou seja, então aqui nesse trecho 2 a gente vai usar o caso 1, em que o terreno tem uma declividade boa, é o melhor das situações. No trecho 1 a gente vai usar o caso 2, que o terreno é plano. E no trecho 3 a gente tem a cota lá, ó, montante 856 e vai para jusante que é 858, ou seja, subiu 2 metros em 150. E aí então a gente tem uma declividade do terreno negativo, então a gente nem utiliza ela, né, porque é 0,013, e tem a declividade mínima para arraste 0,007. Então a gente vai usar 0,07. Esse trecho 3 a gente vai usar a condição 3, caso 3, que é subindo. Graficamente e, na verdade, ilustrativamente, né, quase que não saiu a palavra, nós temos tal situação. Trecho 1 é plano, ó, retinho. Trecho 2, logo em seguida, ele é com uma boa declividade. Beleza, vai ser ótimo. Tubulação paralela. E trecho 3, ó, já é uma subida do morro. Então a gente já tem os 3 trechos indicados aqui. E aí nós vamos passar a tubulação. A tubulação está aqui embaixo, ligando no trecho 2, ligando no trecho 3. O que está em azul aqui, ó, é uma projeção, né, do que a gente vai ter que aprofundar na rede, tá bom? Esse L1, L2 e L3, pessoal, eles correspondem à projeção horizontal, tá? A gente não pode pegar simplesmente o comprimento da tubulação aqui, não. É a projeção horizontal, né, do ponto 1 para o ponto 2 aqui dentro do trecho 1, montante e jusante. E aí então L1, L2 e L3 correspondem às projeções horizontais no terreno, né? Então 140, 160 e 150 são essas projeções, tá? Então L1 ela está projetada aqui nessa linha azul, a L2 não precisa, né? Porque ela tem uma inclinação natural do terreno, e a L3 tem essa projeção aqui. Então o que a gente vai analisar em tudo? No trecho 1, né, o esgoto ele vai estar saindo aqui dessa parte mais alta do terreno, né, e vai escoar até o final da tubulação que a gente vai implantar. O H1 a gente vai adotar. Então todo início de trecho, lá no início do bairro, nas partes mais altas do bairro, a gente adota um valor de profundidade. A gente começa com um valor, tá? E aí vai ser com base naquilo que a gente falou. Eixo carroçável 90, passeio 65. Então vamos imaginar que é um eixo carroçável e o H1 nosso, lá no início do bairro, lá na parte mais alta, onde a gente vai colocar um PV aqui, a gente vai começar então com 90 centímetros, tá? Então tem 0,90 metros aqui, é o H1. Tá bom? E aí, nesse primeiro trecho, a gente cai em qual condição? Como é muito plano, tá? A gente olhou ali o trecho, olha lá, veja, ó, cota montante igual a jusante, a gente caiu no caso de terreno plano, tá? Terreno plano, então a gente precisa aprofundar a tubulação, sendo que a profundidade a jusante vai ser maior que a montante. E aí o que a gente faz? A gente sabe o H1 vai ser a montante e o H2, que é a profundidade lá a jusante, vai ser o quê? O H1, que é exatamente a profundidade a montante, mais uma certa profundidadezinha aqui que a gente vai chamar de DY'. Tá? O quanto que a gente vai aprofundar a rede aqui? Vai ser os 90 que tem lá em cima, mais alguma profundidadezinha. Essa profundidadezinha aqui, pessoal, a gente pode usar o princípio da trigonometria. Se a gente tem um ângulo aqui, ó, então se a gente vê aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus exatamente aqui, deixa eu só marcar para ficar mais indicativo, ó, a gente tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Exatamente aqui. E aí, né, nós temos dois catetos. O cateto aqui, na verdade, o ângulo, né? Aqui o ângulo,
que não é 90 graus, e aqui um ângulo de 90 graus. Tá? E aí, com referência a esse ângulo aqui, que tem uma inclinação I, né, em graus, a gente tem o cateto oposto, que é o que vai aprofundar, que é o DY, e o cateto adjacente, que é a nossa projeção L1. Tá? Então, usando a trigonometria aqui, a gente consegue saber o quanto que aprofundou na rede. Tá? Resolvendo toda essa equaçãozinha lá, né, toda essa trigonometria, depois vocês podem fazer isso daqui, mas já vou deixar de forma direta. O que aprofundar aqui, que é o DY, vai ser igual ao quê? O L1, tá? O L1, que é a projeção na horizontal, vezes a tangente de I em graus. Tá? Então, a tangente desse ângulo aqui. Tá bom? Então, sabendo o ângulo I, sabendo esse ângulo I aqui, né, isso, e a tangente é fácil, vezes o L1, eu vou saber o DY. Tá bom? E aí a gente precisa de saber tal relação aqui, pessoal. A gente pode fazer uma regra de 3 para saber o ângulo. 1 metro para 1 metro, né, de inclinação é igual a 45 graus. Aqui a gente tem os valores em metro por metro. A gente precisa, para jogar aqui na tangente, em graus. Então, nesse trecho 1, deixa eu só desligar aqui, fechar aqui. Neste trecho 1, qual que é a inclinação que a gente vai utilizar? Do terreno é 0, então não é. Então é a mínima. Então é 0,009. Então eu vou pegar 0,009 e multiplicar por 45 graus. Tá? Porque faz uma regra de 3. 1 metro por metro é 45 graus. 0,009 é igual a x. Então, ou seja, eu vou pegar o 009 e multiplicar por 45. Tá? Isso vai nos dar 0,40 graus. Tá? Então, já joguei aqui direto, depois vocês refaçam um cálculo aí para ver se eu estou correto. Né? Às vezes eu erro também. Tá bom? Então, 45 vezes 0,009, que é a inclinação daqui. Então, deu 0,40. Então, é simplesmente jogar aqui, ó, nessa expressão. Tá? O dy vai ser o quê? O dy vai ser o 140, que é o L1, vezes tangente do ângulo. Que ângulo que é esse? 0,40 graus, né? Que corresponde a 0,009 metros por metro. Tá? E aí eu vou somar mais 90. Então, 90, que é o H1, mais isso aqui, que é o dy'. Chegou, então, a 1,89. Então, sabemos que a profundidade a montante é 90 centímetros. Lá embaixo vai ser o quê? Lá no final do trecho. Vai ser 1,89, ou seja, aprofundou quase 1 metro. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, quando o terreno é plano, vocês... A primeira coisa que tem que fazer é realmente lamentar. Né? A primeira coisa que vocês têm que lamentar. O terreno é plano, a primeira coisa vocês vão lamentar, porque vai ser difícil, a rede vai aprofundar. Só nessa historiazinha aqui, ó, que não está... que está fora de escala, mas isso daqui corresponde a mais ou menos 1 metro. Tá? Não está muito bem apresentado aqui, porque esse L1, né, 140 metros, então está tudo fora de escala. Esse ΔY aqui, ó, dy', corresponde a quase 1 metro. Então, ou seja, aprofundou a rede em 1 metro aproximadamente. Beleza? Tá, e aí a gente então achou o H2. E aí a gente cai no trecho 2. Trecho 2 ele é ótimo, ele é fantástico. Chegou numa região do bairro onde a declividade é alta, beleza, é aí que vocês podem achar bom. Tá? Se é plano, vocês vão lamentar. Se tem declividade, aí vocês vão achar muito bom. Por quê? Não vai ser possível, necessário aprofundar nada. Tá? A gente olhando aqui os dados, ó, nós vamos ver que no trecho 2, a cota montante é 860 e a jusante 856, ou seja, 4 metros e 160, que dá uma inclinação do terreno de 0,025, sendo que a mínima é 0,007, tá? Ou seja, a do terreno é bem maior. Quando a inclinação do terreno é maior que a mínima, é o caso 1, lá de cima, ó. Então, terreno com declividade, tubulação paralela, ou seja, profundidade a montante igual a jusante. A gente vai lá para o nosso exemplo, profundidade montante igual a jusante. Então, H2, que é 1,89, H3 também 1,89, tá bom? E aí, a gente cai no trecho 3, que é o que nós não queremos, nós devemos evitar, queremos que não aconteça, que é
eu tenho que subir o morro, né? Veja aqui, esse aqui trecho 3 é um morro. Então, a declividade dele aqui, ó, vai ser negativo. Tá? A gente viu ali que no caso 3 ali, ó, a declividade do terreno é negativo. Se é negativo, não precisa nem calcular, porque entre a declividade negativa e o I mínimo de 0,007, a gente vai ter que usar esse I mínimo, tá? Então, nós vamos ter que aprofundar a rede aqui também, igual no trecho 1, mas nós vamos ter que calcular um segundo valor aqui, ó, um dy, duas linhas, porque vai ser a profundidade que tinha montante, que é H3, H2, é a mesma coisa. Então, vai ser H3 mais o H duas linhas, desculpa, H não, dy duas linhas, que é o de baixo, mais dy três linhas, que é o de cima. Tá? Usando aqui trigonometria. E a gente utiliza a mesma expressão, né? Tangente do ângulo em graus vezes o comprimento. O comprimento ali no 3 vai ser o quê? Vai ser 150. Então vai ser L3 150 em cima e 150 aqui embaixo. Então tá aqui, ó, 150 e 150. O ângulo daqui de baixo vai ser da inclinação mínima, tá? Que é 0,007. Peguei 0,007 e multiplico por 45 graus. Chegaremos então ao valor de 0,31. O ângulo daqui de cima, né, vocês vão pegar lá o valor de 0,013 e multiplicar por 0,45. Chegamos ao ângulo de 0,58. Resolveu tudo isso daqui, chegamos à profundidade de 4,23 metros, ou seja, é uma profundidade maior do que geralmente o pé direito ali de uma casa, né, de médio padrão. Então, é uma profundidade bem alta, tá? Veja aqui, ó, que nesse caso a rede vai estar, né, de quem tiver uma pessoa aqui na superfície aqui, ó, vendo a vala, vai estar a mais de 4 metros de profundidade para instalar a tubulação, ou seja, é uma profundidade muito alta mesmo, tá? Que às vezes nem é viável. Então, por isso, nessas condições aqui de 3, onde você quer passar a tubulação contrária ao sentido do terreno, deve-se evitar ao máximo possível, porque a profundidade vai ser muito alta. Às vezes você encontra o lençol freático aqui, ó, até impossibilita totalmente de fazer a obra. Tá? Trecho 2 é o mais adequado, né, onde tem declividade. E no trecho 1, às vezes não dá para evitar, às vezes você vai ter que aprofundar a rede, né, de forma necessária mesmo, né, não vai ter jeito. Tá bom? Refaçam depois esses cálculos aqui para ver se eu não cometi nenhum erro, para ver se vocês entendem. Tá bom? Vamos lá, então seguindo aqui, agora a gente vai para uma parte mais teórica, né? Basicamente não tem mais cálculo, a gente vai passar ali para uma teoria, né, em torno da implantação do sistema de esgotamento sanitário, tá bom? Antes de qualquer projeto de sistema de esgotamento sanitário, pessoal, vocês devem recorrer a essa NBR aqui, né, como uma das referências, né? Não é a única, né? É uma delas, que é aquela que fala sobre concepção, né? Estudo de concepção. O que é fazer uma concepção? É você planejar, né? Como que você vai planejar um sistema de esgotamento sanitário? Ao longo de todos esses vídeos aí, né, temos mais ou menos uns 7, 8 vídeos falando do sistema de esgotamento como um todo. Antes de você começar a dimensionar, começar a falar de vazão, falar daquilo ou daquilo outro, vocês devem pensar na concepção geral. Tá? E aí, algumas informações elas vão ser importantes vocês fazerem o levantamento prévio. Tá? Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que vocês precisam ter acesso é isso daqui, ó, levantamento plano e altimétrico. Em 2 ou 3 aulas passadas, né, em algumas aulas, eu utilizei o Google Earth para indicar a vocês, olha, aqui passa um sifão, aqui é uma estação elevatória, aqui você passa a rede, esse sentido ou aquele outro. O Google Earth ele é uma ótima ferramenta, mas não é o adequado para fazer projeto de esgotamento sanitário. Para quem faz as disciplinas aqui no IF Goiano, né, comigo, eu indico o Google Earth para fins didáticos, para vocês aprenderem, né, para terem uma proximidade ali com a prática. Porém, você vai executar um projeto de esgotamento sanitário real, na prática, vocês precisam não do Google Earth, vocês não vão usar o Google Earth, vocês vão usar o quê? Um levantamento plano e altimétrico mesmo, com curvas de nível de metro em metro. Tá? Então vocês vão precisar de todo um levantamento topográfico ali, né? Tal área do terreno desse bairro é baixa, essa área aqui é mais alta, então a gente vai passar a tubulação em volta desse morro, margeando esse rio. Então vocês vão precisar de um levantamento plano e altimétrico com escala mínima de 1 para 2.000 de metro em metro. Tá? Vocês precisam de todo o levantamento, tá bom? Google Earth é bom, é legal,
para fins didáticos, mas vocês não vão conseguir fazer muita coisa na prática de forma real se não for com levantamento pluviométrico feito por topógrafo, né, por equipamento de topografia, tá bom? E aí dentro desse levantamento, dessa carta pluviométrica, o levantamento de alguns obstáculos, né, por exemplo, onde é que está passando um rio? Onde é que está passando o metrô? Né? Não é o caso de Rio Verde, mas é o caso de outras grandes cidades. Né? Onde é que está passando uma rede, né, de drenagem de águas pluviais? Né? Onde é que está passando cada uma dos possíveis obstáculos que venha interferir no projeto? Tá? Vocês precisam saber tudo isso. Para onde é que eu vou levar o esgoto? Vou levar para uma ET? Vou jogar no rio? Não é adequado, né, jogar no rio, mas algumas cidades acabam fazendo isso. Vou levar para uma ET nova, uma ET mais antiga e futuramente, se eu quiser mudar o local da estação de tratamento de esgoto. Então, tudo isso deve ser pensado, tá? Levantamento de possíveis obstáculos, bem como levantamento cadastral da rede existente. Já existe uma rede de esgoto, né, na cidade? Eu vou utilizá-la, eu vou construir uma nova, tá? E aí é necessário também fazer esse levantamento, saber, né, dentro do estudo de concepção, se já existe uma rede ou não, e as outras redes existentes, né? Redes de água, onde é que está passando, redes de telecomunicações, fibra ótica, tem, por exemplo, às vezes oleoduto, né? Tem muitos oleodutos aqui, às vezes, na nossa região, e aí você precisa saber por onde é que a tubulação está passando. Todas as redes, você precisa ter contato, né, com todas as companhias, todos os operadores de água, de energia, de produtos diversos, telecomunicações, entre outros. Tá? Também é necessário fazer sondagem do tipo de solo e do lençol freático. Por exemplo, como nós vimos anteriormente, tem rede que precisa ser aprofundada a 2 metros, a 2,5 metros. E para isso, né, você precisa saber onde é que está o lençol freático. Tem região, por exemplo, que está a 1,5 metro, 2 metros o lençol freático, o aquífero. Você fura ali 1,5 metro já deu água. Fura 2 metros já deu água. Então isso vai inviabilizar a rede passar por aquele local. Então é bom que a tubulação passe margeando os rios, né, na forma de interceptores, mas próximo aos rios o lençol freático é raso. Então, se o lençol freático é raso, você deve saber raso quanto. Quanto é que eu posso aprofundar a rede? 1 metro dá para me passar a rede sem alagar, né, a tubulação? Não, 1,5 metro é onde está o lençol freático. Então, 1,5 metro vai ser o limite, né, da perfuração. Então, tudo isso eu preciso saber. Onde está o nível do lençol freático? Qual que é o tipo de solo? Olha, é um solo muito arenoso, é um solo muito argiloso. O que isso vai influenciar? Quanto mais argila, teoricamente mais fácil para escavar, né? Mas geralmente quando tem muita argila, também o lençol freático está próximo. E se for um solo que tem muito pedregulho, então vai ser muito difícil escavar, achar, aprofundar a rede. Então tudo isso tem que ser pensado, tá? Aqui, algumas das considerações que eu já coloquei para vocês. Isso aqui é o levantamento plano e altimétrico, ó. Então precisa das curvas de nível. Quem já fez topografia, né, a parte lá de plano e altimetria é basicamente isso. Você pegar todo um bairro, todo um município e destrinchar ele em torno de curva de nível, tá bom? Porque a partir disso eu vou saber, aqui o terreno está escoando nesse sentido aqui, o escoamento é nesse sentido, essa região aqui é um topo de morro, aqui é uma parte mais plana, Então veja aqui, quando as linhas estão espaçadas, representa que é mais plano. Quando as linhas estão mais juntas, igual aqui, representa que tem uma declividade maior. Então, a partir disso, eu vou saber, essa área do terreno é plana, essa área do terreno tem declividade maior. E com isso eu vou saber se a rede é mais radial, perpendicular, formato de leque, e melhor ainda, qual é a profundidade, tá? Qual é a profundidade? Olha, aqui eu vou ter que aprofundar muito a rede. Aqui a rede vai ser mais rasa, tá? E, além disso, né, eu vou saber qual que é o terreno. Olha, eu vou tentar direcionar a rede de esgoto para cá, próximo aqui onde tem um rio. Tá? Então, para saber o melhor traçado e o tipo de rede e de profundidade que vai ser adotado no projeto, o levantamento planimétrico é o perfeito. Os obstáculos, como eu já falei para vocês, formações rochosas. Né? Em algumas cidades tem rochas aqui desse tamanho. Então não tem como você passar uma rede lá por meio da rocha. Você vai ter que buscar contornar ela. Então se tiver umas casinhas lá em cima, eu vou ter que tentar contornar essa rocha. Vou contornar o corpo hídrico aqui, um lago, né, ou alguma outra construção humana,
como por exemplo, né, isso daqui, ó, metrô. Se tem o metrô, você não vai passar a rede de esgoto junto ao metrô, né? A não ser que seja por cima, né, numa segurança aceitável. Mas tem metrô que é bem raso. Tem partes do metrô, corpos hídricos canalizados, tá? Então, se tem um corpo hídrico, dá para superar ele. A gente já falou sobre o sifão invertido. Geralmente se constrói aqui um sifão. Uma praça. Praça, você não corta geralmente a praça, né? A praça você contorna, porque não compensa muito sair arrancando o monumento, tendo que abrir licenças lá junto à prefeitura, né? Para passar uma tubulação junto próximo ao chafariz aqui, fora todos os outros transtornos que vai ter para mexer dentro de uma praça. Então é preferível contornar. Então tudo isso deve ser pensado na hora de desenvolver, né, a concepção do projeto. E aí também levantamento cadastral, como eu falei para vocês, né? Saber, ó, vou lá na companhia de água, geralmente água e esgoto são as mesmas, né? Então, em alguns casos, algumas cidades. Então, é bem fácil, né? Quem está mexendo com esgoto, saber como que está a rede de água. Então, eu preciso de um mapa igual esse aqui, ó. A rede de água está passando aqui, 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 a tal profundidade e tal. A rede de água pluvial, água de chuva, está passando aqui, aqui e aqui. A de telecomunicação, nesse outro sentido, tá? E aí, as informações a serem obtidas das concessionárias precisam ser todas essas, ó. Qual é o sentido da rede? Olha, está passando nesse sentido. Esta profundidade. É necessário georreferenciar, né? Da mesma forma que no esgoto a gente tem o PV, o TIO, lá na rede de água, na rede de água pluvial, telecomunicações, também tem alguns órgãos acessórios para fazer visita e manutenção. Então precisa estar cadastrados. Ó, nessa esquina tem um PV ali, né, de água pluvial. Ó, nessa esquina aqui tem um de telecomunicação. Isso precisa ser informado, né, em parceria. Material utilizado, entre variadas outras informações. Então, tudo que vocês puderem retirar de informações a partir de outras companhias de telecomunicação, águas pluviais, né, de oleodutos, vocês podem e devem obter para fazer um projeto inicial, tá? Sondagem de reconhecimentos, que é para vocês saberem o nível do lençol freático, tá? Então eu vou perfurar ali, eu vou escavar. Veja que nesse caso aqui, dessa foto, ó, a pessoa foi escavar lá, já está alagado. Então isso aqui não é recomendável que aconteça, porque imagina você implantando uma tubulação aqui, tudo alagado, né? A água do lençol freático entrando na tubulação vai ser uma complexidade danada para tratar com isso. Então, saber o nível do lençol freático, saber o tipo de solo, umidade, granulometria é importante na hora de executar o projeto também, tá? E aí, ainda de acordo com essas normas, outros dados, outras informações complementares devem estar no projeto. Por exemplo, sobre recurso hídrico, tá? Naquele mapa plano altimétrico, eu preciso mostrar, ó, o rio está passando por aqui, tá? Esse é o sentido de escoamento dos rios. Eu preciso saber qual que é o enquadramento desse corpo hídrico. A gente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre enquadramento, né? Temos outros vídeos também falando sobre estudo de autodepuração, sobre vazões, ou seja, informações sobre os recursos hídricos da região são necessárias, tá? Porque eu preciso saber, olha, esse esgoto que eu estou coletando nas residências, afastando e levando para a ET, ele vai ser tratado. Mas e depois ele vai ser direcionado aonde? Tá? E aí, alguns estudos, né, de licenciamento para o licenciamento ambiental são necessários, como o de autodepuração, incluir o enquadramento dentro da ideia também. Tá? Então, conciliar os recursos hídricos da bacia bacia sanitária, né, que você está analisando, é extremamente necessário. E aí também dados meteorológicos, tá? Num bom projeto de esgotamento sanitário, tem que ter a série de precipitação, de temperatura, de evaporação, precisa se estar bem documentado. Olha, aquela região ali chove muito, ó, aquela região não chove, porque posteriormente esses dados, essas informações aí vão servir, né, exatamente para o projeto. Quando chove muito, né, querendo ou não, tem introdução de água de chuva na rede de esgoto, tem muito famoso gato, né, ligações clandestinas. Então, eu preciso saber de temperatura, né, de precipitação, de evaporação, preciso saber de dados meteorológicos para saber o quanto isso vai impactar na operação do sistema de esgotamento sanitário. Dados geológicos também, né, que inclui lá o tipo de solo, aquífero, formação geológica, é bem de encontro àquilo que a gente já falou, né, sobre aquífero, nível do lençol freático.
dados demográficos, né, população atual e também futura. Isso daí vocês consideram em qualquer projeto. Você vai fazer um projeto de um aterro sanitário, vai fazer um projeto do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, você faz o projeto para hoje, vai implantar agora, 2022. Porém, daqui, né, 50 anos, você quer que o projeto também funcione. Então você faz um projeto atual e considera uma população futura. Tá? Conceitos também, né, a respeito de uso e ocupação do solo. É necessário que você saiba como é o plano de diretor do município, tá? Porque, como já falamos lá no início desse conteúdo, né, não desse vídeo de hoje, mas do conteúdo sobre o sistema de esgotamento sanitário, o plano diretor ele é importante para indicar quais zonas, né, do município vão ser zonas industriais, vão ser zonas habitacionais. Então ele direciona ali as regiões do município. Agora imagine você implantar uma estação de tratamento de esgoto bem do lado de uma área habitacional. Seja de médio porte, né, grande porte, médio padrão, alto padrão, baixo padrão. É muito desagradável você implantar uma estação de tratamento de esgoto próximo a uma área, né, urbana. Então deve-se pensar, né, em todo o trajeto da rede de esgoto, considerando o plano diretor. Tá? Porque o sistema de esgotamento sanitário não é apenas a rede de coleta e afastamento, mas também o tratamento. Tá? Então você vai tratar esgoto para o sistema que geralmente é lagoa e estabilização, um sistema que gera muitos odores negativos, ruins, próximo à área habitacional é muito ruim, a população vai reclamar. Então o plano diretor do município deve ser contemplado. Tá? E aí, questão de ocupação prevista, tipologia de uso do solo também deve ser considerado, tá? Também no seu projeto. Crescimento socioeconômico, né? Que está em paralelo com o crescimento das pessoas, da população, tá? Então deve-se imaginar isso, porque existe em teoria, não só em teoria, mas também na prática, quanto maior o nível econômico, mais água se gasta. Quanto mais água se gasta, mais esgoto também é gerado. Então isso também deve ser pensado. Tá, beleza, Rio Verde está crescendo muito, o PIB da cidade, né, a distribuição da renda também está aumentando, o que é difícil, né? Geralmente a renda se concentra na mão de algumas pessoas, pouquíssimas, mas de forma geral imaginamos que a cidade está crescendo em nível socioeconômico. Então, em teoria, a vazão de esgoto também aumenta, porque o poder aquisitivo também se eleva. Tá? Importante fazer todo o projeto, né, de custos lá, de energia elétrica, mão de obra, material de construção, manutenção. Isso deve ter uma noção prévia, né, do quanto que se vai gastar para executar o projeto e também fazer a manutenção e, obviamente, analisar a legislação ambiental. Quem está assistindo aí, a grande maioria são engenheiros ambientais, técnicos de saneamento, mas engenheiro civil, engenheiro sanitarista também atua bastante. Analisar a legislação ambiental. Posso cortar um corpo hídrico no meio? Né? Passar uma rede de esgoto? Pode. Pode. Tem que se evitar? Sim. Deve se evitar ao máximo, porque se você for fazer isso, cortar um rio lá na metade, você vai ter que tirar uma licença ambiental. A empresa vai ter que passar pelo processo de licenciamento. Né? Mesma ideia lá do sifão invertido. Para construir o sifão invertido, né, para você desmatar uma área de preservação ambiental, você vai ter que mostrar o interesse, né, coletivo por aquela obra. Né? Tem, mas você tem que apresentar o projeto, a justificativa, e vai demorar às vezes 2, 3 anos ali para a sua obra desenrolar. Tá bom? Então a parte ambiental ela deve ser extremamente considerada, tá? Principalmente quando se fala de áreas de preservação ambiental, que geralmente é onde as tubulações ali passam bem próximas, ok? Então, outra NBR, agora, a 12.266, né, lá de 92, ela não fala sobre a concepção. A outra NBR fala. Essa daqui fala sobre a execução, o negócio de cortar, furar a vala lá, né, abrir o espaço, botar a tubulação, encaixar e mandar o projeto para frente. Só que ela não fala só sobre esgoto, tá? Também fala de drenagem urbana, também fala de água. Então, essa NBR ela considera 12.268, 92, considera várias tubulações. A gente vai focar aqui basicamente na tubulação de esgoto. Né? A primeira parte aqui é o projeto hidráulico. Né? Tem que ter lá o diâmetro das tubulações, diâmetro nominal, a declividade da tubulação, onde as tubulações vão ser locadas, a natureza das tubulações, se vão ser que tipo de material basicamente vai ser, né? Se vai ser plástico, se vai ser
metálica, se vai ser de concreto, entre outros. As profundidades, órgãos acessórios, tipo de pavimento, ou seja, o projeto hidráulico deve apresentar o memorial justificativo, por que cada uma dessas coisas, o memorial descritivo, né, memorial justificativo, né, que é mais ou menos o descritivo, que explica e justifica todos esses componentes, e o memorial de cálculo. Né? O memorial de cálculo é basicamente que forma eu utilizei para diâmetro, que forma eu utilizei para calcular a profundidade, entre outras, qualquer outra forma que você utilizou para calcular cada uma dessas quando se tem a necessidade. E aí também devem vir os desenhos, tá? Desenhos ali de todo o traçado da rede, de todas as tubulações, de todos os órgãos acessórios e por aí vai. É um projeto bem grande. Fazer um projeto desse para uma cidade leva meses de trabalho, tá? Então, a gente deve, né, aqui quando a gente tem a disciplina no IF Goiano, né, da engenharia ambiental principalmente, a gente tem alguns poucos meses, né, algumas poucas semanas para fazer o projeto, então ele é mais simplificado, mas na realidade, na prática mesmo, o projeto ele é bem mais complexo. E aqui, pessoal, um perfil, né, aqui do solo, a gente tem aqui o passeio, tá? A gente tem ali o famoso passeio, né? Nós temos aqui um gramado, um canteiro central, aqui o eixo carroçável, né? Um pavimento aqui de asfalto, aqui o solo e aqui mais ou menos uma estrutura de como é implantada a rede de água, como é implantada a rede de esgoto e as águas pluviais. Tá? Detalhe, né? Isso aqui o rede de esgoto ele pode ser implantado no eixo carroçável ou aqui, ó, no passeio, tá? Lembra que eu falei para vocês. Em outra aula, né, eu também expliquei para vocês, ó, a rede pode ser dupla, quando tem uma de um lado e outra do outro, ou pode ser simples, igual essa daqui, ó. Como não tem nada desse lado da rua, então a rede é simples, coletando o esgoto só dessas residências. Se tivesse residência daqui ou daqui, eu posso passar uma outra tubulação de esgoto, né, nessa outra extremidade aqui, no outro lado da rua, ou uma no meio, tá bom? Agora, atenção a alguns detalhes, tá? Rede de água fica mais acima, tá? A rede de água é a primeira, é a mais rasa que tem. Por quê? Se a rede de esgoto for lá em cima e tiver algum vazamento, o esgoto pode contaminar a água, então isso não é desejado. Então tem alguns critérios. A primeira coisa, rede de água é a tubulação mais rasa. Rede de esgoto é a tubulação mais profunda, tá? Comparando água com esgoto. E aí águas pluviais é mais profunda ainda, tá? Então, rede de água primeiro, um pouco mais fundo esgoto e um pouco mais fundo águas pluviais. Esgoto, águas pluviais a gente não está trabalhando aqui, falando nesse momento, e nem água. A gente vai considerar a rede de esgoto, tá? E aí a rede de esgoto ela tem algumas considerações a serem feitas. Se for no leito carroçável, a gente tem uma certa distância, né? Só esqueci de colocar aqui, ó, 1 metro de distância, altura mínima em relação à rede de água, tá? Em relação à rede de água, tá? Vai cair aqui um pouquinho, depois eu dou uma arrumadinha aqui para ficar um pouco mais bonito, tá? Deixa eu só mudar aqui aí, agora vai ficar um pouquinho melhor, tudo junto. Pronto, agora foi. Se for no leito carroçável, né, for aqui na rua, vai ter que ter 1 metro de distância em relação à rede de água. Então essa distânciazinha aqui, pessoal, ó, essa distânciazinha aqui, um para outro tem que ser 1 metro. Se for no leito carroçável, e vai ser 60 centímetros se for aqui, ó, no passeio, tá bom? E em relação à altura, que é a distância nesta projeção aqui, vai ser 20 centímetros, tanto se for no leito carroçável como se for no passeio. Então tem essas distâncias estabelecidas por norma que a gente deve se atentar na hora de fazer a implantação. Tá? Então rede de água, você vai para... Tem rede de água, beleza, acontece em muitos municípios, só tem rede de água. Aí depois de vários anos, né? Às vezes dezenas de anos, a gente chega lá a rede de esgoto. Então a gente precisa saber, olha, onde é que a rede de água está? A rede de água está passando nesta
sentido aqui. Então a gente precisa ter um cadastro da rede de água aqui. A gente precisa ter um cadastro das águas pluviais, para depois eu vir cá furar uma vala, né, para passar a rede de esgoto. Então tem que ter essa distância mínima de 1,60 m, de 20 centímetros, para que facilite, né? Para que, primeiro, não haja contaminação cruzada, a rede de esgoto não contamine a água se houver alguma perfuração, e que, tendo a necessidade de implantar a rede de esgoto, eu possa furar a vala aqui tranquilo. Ó. Posso furar a vala aqui e não vou furar, por exemplo, a tubulação de água, não vou atingir, não vou comprometer ela. Tá bom? Então essa é a principal justificativa aqui dessa NBR, tá? E aí, essa NBR ela estabelece que é necessário, né, no projeto lá da rede de esgoto, né, apresentar alguns detalhes, né, na construção, na implantação das tubulações. Um desses detalhes é dimensionar as valas, tá? Que é justamente aquele buraco, aquele rasgão que você faz ali no chão, que pode ser manual ou pode ser por meio de máquina. Então, aquela vala ali para sentar na rede tem os valores, tá? Eu preciso também estabelecer condições para retirada da pavimentação. Como que vai ser feita a retirada da pavimentação? Se for de asfalto, é mais difícil, eu tenho que tirar a capa asfáltica e tudo mais. Mas boa parte dos bairros, geralmente mais pobres, são de terra batida. Como que vai ser a forma de escavação das valas? Manual ou mecanizada, né? Qual que é a forma e método de escoramento? A gente vai falar um pouquinho sobre o escoramento. Né? Como que é o procedimento para recobrir e repavimentar, sinalização da obra, entre outros detalhes. Então, tudo isso aqui a gente vai falar de maneira resumida e com muita importância no projeto de esgotamento sanitário. Deve estar lá no projeto. Tá? Dimensionamento das valas. Tá? É necessário indicar, olha, a vala ela tem formato retangular, trapezoidal ou outro. Tá? Então, a gente tem aqui 3 tipos de vala. Nós temos as valas retangulares, que você pega o solo aqui, escava e no formato de retângulo e bota, né, coloca ali a tubulação lá na base. Tá? Então, esse aqui é um formato retangular. Tem o formato trapezoidal, tá? Que aí você bota uma certa inclinaçãozinha aqui, ó, nas laterais, nos taludes. Essa é uma das melhores, mais interessantes, porque evita desmoronamento. Então, quando tem uma inclinação aqui nos taludes, é mais fácil, né? Menos possível de ter desmoronamento. E a mista, né, que aí lá onde vai ser implantada a tubulação, ela tem só uma valetazinha, e aí na lateral, né, um pouquinho mais acima aqui, é um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais espaçado, tá? Justamente para a pessoa poder entrar aqui e manobrar, quem está implantando poder manobrar aqui, né, fazer a implantação da rede como forma mais tranquila. Então, basicamente, para assentar as valas, né, vai ser de forma manual ou mecanizada, tem basicamente essas 3 formas: retangular, mista ou trapezoidal. Tá? E aí, tem algumas observações, né? Essa retangular, que é a primeira que eu mostrei para vocês, essa daqui, ela é indicada até profundidades de 1,30 m. Tá? Então, o mais comum, quando vocês verem alguém aí furando a porta da casa de vocês, a rua, o bairro de vocês, até 1,30 m, 1,50 m, ali às vezes se utiliza esse formato retangular. Ficou mais profundo, né? Aí começa a se utilizar ou o formato misto ou o formato trapezoidal, porque justamente quanto mais profundo, maior o risco de desmoronamento. Tá? Então é um detalhe importante. Tá? Quando nós temos seções trapezoidais, por não ter tanto risco de desmoronamento, às vezes se dispensa as escoras. As escoras a gente vai ver que são aquelas estruturas metálicas ou de madeira que você coloca na lateral, para não desmoronar, tá bom? E aí a largura das valas a gente vai considerar vários fatores, né? Por exemplo, o tipo de escoramento, né? Se for usar um escoramento metálico, vai ser uma vala um pouco mais estreita. Se for um escoramento de madeira, vai ter que ser uma vala mais larga. O formato das valas, né? Se for mais retangular, vai ser uma vala mais estreita. Se for uma vala no sentido trapezoidal, a vala é mais aberta. Então, a profundidade da vala aqui, pessoal, a gente não tem como definir, mas basicamente fica ali, né, basicamente o que dá para uma pessoa trabalhar. Vocês vão ver aqui, ó, olhando as fotos, ali, ó, geralmente tem 50 centímetros, 70 centímetros, dá para uma pessoa entrar aqui, né, e movimentar
tranquilamente. Porque não dá para abrir uma vala muito grande, né? Não dá para ver uma vala aqui de 1,5 m, 2 metros, porque quanto maior a largura da vala, mais você vai gastar para fazer a abertura dela e mais vai gastar também para fazer depois o enterro, né, dessa vala, o enterro aqui da tubulação. Então, vai ter que ser uma profundidade, né, que a gente já falou, mas a largura dela vai ser basicamente em função ali, né, de alguns critérios, como nós já falamos anteriormente. Tá? Geralmente se adota tubulações ali de 150 milímetros, tá? Então a largura da vala depende da tubulação ali. Se for tubulação de 150 milímetros, 200 milímetros, tranquilo, dá para me furar uma vala ali, ó, de 50 a 70 centímetros. Uma pessoa entra lá dentro, duas pessoas entram, dá para elas girarem, dá para elas trabalharem tranquilamente. Agora, se for uma tubulação de 400 milímetros, 500 milímetros, 1 metro, aí a gente vai ter que abrir a vala ainda mais, tá? Porque essas tubulações aqui são finas, ó, tem 150, tem 200 milímetros, é tranquilo, tá? Então, em resumo, a largura da vala depende de vários fatores. Um deles é o diâmetro da tubulação, tá? Mas de forma geral, entre 50 e 70 centímetros é o comum, tá bom? E aí, a gente cai no segundo ponto importante, que é a remoção da pavimentação. O quanto que vai remover? Porque não simplesmente você vai interromper parte ali do fluxo de uma rua, né, para fazer tanto a implantação como a manutenção da rede, e aí tem que tirar, né? Tirar lá o asfalto. Se for numa região onde tem terra batida, é mais fácil, né? Pouco movimento, mas se adota ali, né, um acréscimo de 20 a 30 centímetros, né, a mais da largura da vala. Se a largura da vala ali vai ter, por exemplo, 70 centímetros, né, aí a gente acrescenta mais 30, né, justamente esses 30 centímetros aí, justamente ali para facilitar, caso tenha que abrir a vala um pouquinho mais, para você pôr um pouco de terra ali na lateral. Então, a remoção da pavimentação, quanto que você vai tirar ali, né, de algum broquete, paralelepípedo, ou mesmo um asfalto, né, vai depender ali, né, da largura da vala mais um determinado acréscimo. Pelo menos é isso daí que estabelece a NBR que a gente está vendo, tá bom? Formas de escavação, como eu já falei para vocês, dois tipos: escavação manual. Vejam aqui as pessoas trabalhando, né? Escavaram isso aqui tudo de forma manual, né? Isso daí é para concessionária que é pobre, tá? Concessionária ali que gosta de explorar os funcionários e que não gosta de investir muito em recurso, bota lá o cara para furar tudo isso daqui de forma manual, né? Veja aqui que a largura, né, por em torno ali de uns 50, 70 centímetros. Tá? Então é um trabalho muito grande fazer isso daqui, perfurar de maneira manual, com enxadão, com a pá, né? Então é muito trabalhoso. Mas a grande maioria das companhias de saneamento utilizam essas máquinas aqui, ó, numa escavadeira. Tá? E aí é bem mais fácil, né, trabalhar com a escavadeira, ela vai furando isso aqui tranquilamente. Tem umas companhias aí de saneamento que fura, tem as máquinas pequenininhas próprias para fazer isso. Tá? Então é muito mais fácil que seja de forma manual, não, muito mais fácil que seja de forma mecânica. Tá? E é importante também saber, né, qual que é o local de deposição do solo. Tá? Então tem que deixar uma área lateral aqui, como já falamos, né? Deixar alguns metros aqui para tanto possibilitar que a vala possa ser aumentada, como para fazer o depósito do solo. Porque uma vez que a terra está saindo, depois que colocou a tubulação, a terra volta, tá? Que o preenchimento das valas novamente. E aí, um ponto muito importante: quanto mais fundo for a vala, maior o risco de desmoronamento. Então imagina, né? Veja essa figura aqui, é tranquilo, ó. Tem aqui 1,50 m de profundidade, 1,70 m, não vai ter muito problema aqui, não desmorona, né? O máximo que vai acontecer é cair um pouquinho de terra aqui dentro da vala. Aqui tem mais ou menos 1,5 m, 1,70 m, não tem problema. Mas se for uma vala como essa daqui na foto, não sei se dá para vocês verem, a pessoa está totalmente encoberta, tá? Tem 3 metros, 4 metros aqui de vala. E se der um desmoronamento e a pessoa está lá embaixo, né? Mata geral, tá? Então é possível e é necessário se fazer o escoramento, ou seja, colocar uma estrutura metálica, como vocês podem observar aqui nessas duas figuras, ou de madeira para fazer escoramento, evitar que a terra adentre, né, nas valas. E aí temos alguns tipos de escoramentos. O chamado pontaleteamento, que é até difícil de falar. Temos os escoramentos, né, comum, contínuo, descontínuo, especial.
e, né, o metálico que a gente está falando. Né? Um pouquinho de cada um deles eu estou mostrando aqui. Esse aqui é o corte transversal, tem a vala, né, furou a vala, coloca a madeira de um lado, coloca a madeira do outro e coloca esses ponteletes aqui, ó, que é uma tora de eucalipto, né, de alguma madeira lá, que se encaixa nessas pontazinhas, nos pontaletes. Tá? Então, aqui é o corte longitudinal, colocou uma prancha aqui, colocou outra prancha ali, geralmente 1 metro e pouco. Tá? De 1 metro e pouco e 1 metro e pouco, coloca uma prancha, outra prancha e tanto de um lado da vala como da outra e coloca essas estruturas aqui de apoio. Tá? Isso daqui vai segurar bastante uma possibilidade de desmoronamento, tá? A segurança dos operários. E temos os escoramentos normais, esse não contínuo, né, que a gente coloca as pranchas ali nas laterais das valas e vem, né, colocando as pranchas horizontais, também no outro sentido. Temos o escoramento contínuo, né, esse é contínuo, veja que está tudo preenchido, e esse é não contínuo. E temos os especiais, né, que é um encaixe aqui no outro. Temos as laterais e aí tem as estruturas, né, que se encaixam nas duas extremidades. Então tem vários tipos de escoramentos, incluindo o metálico, né, que aí eu coloquei justamente aqui no início dessa apresentação, a estrutura metálica. Tá? Qual que é melhor utilizar? O metálico é o melhor, óbvio, né, porque ele é estrutura mais reforçada. Só que utilizar isso daqui, né, metálico, dá muito trabalho. Imagina levar um negócio desse aqui para cada obra, né, para cada trecho lá da que você vai implantar a rede. Então, não é muito vantajoso você usar o metálico para todo lado. Né? Geralmente, quando é necessário, né, o que as companhias realmente fazem? Tá 1,5 m, né? 1,70 m, elas não usam escoramento nenhum, tá? Faz a vala ali, beleza, porque o risco de escoramento, de derramamento de terra, né, de desmoronamento, ele é baixo. Agora, quando chega a uma profundidade de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, igual parece que aqui tem, 4 metros, aí é obrigatório ter esse escoramento. Tá? Então, quando cobriu a pessoa, aí já começa a ter o risco, né? E aí começa a se utilizar esses escoramentos. Quanto mais profundo, mais metálico vai ter que ser o sistema, tá? As unidades. Tá bom? E aí a gente passa para outra parte, que é referente à proteção das valas, tá? A gente, às vezes, quando vocês estão vendo obras aí na rua, né? Você chega com o carro lá, né? Chega lá com a moto e, poxa vida, tá interditada a rua, tá? E aí eles colocam esses tapumes aqui. Aí você fica grilado, né? Você fala, poxa vida, eu queria ir para tal lugar, agora eu vou ter que dar a volta, né? Mas basicamente está tendo alguma obra lá e boa parte dessas obras, né, geralmente são redes de esgotamento sanitário, o pessoal fazendo a manutenção e tal. Então, geralmente, eles colocam esses tapumes aqui, né, para uma das formas é evitar a entrada de pessoas, né, um dos motivos pelo qual se coloca, as pessoas não entrarem, não transitarem, mas também, né, não ficarem vendo as obras lá que não é de interesse de ninguém, né, ficar vendo. Mas o principal motivo realmente é para evitar a entrada, né, de trabalhadores, tá bom? E proteger, claro, as valas, né? Porque imagina, uma pessoa, um moleque vai lá, um cachorro vai lá, entra e começa a jogar terra dentro das valas, então é um problema, tá? E aí, já finalizando, procedimentos de recobrimento e repavimentação. Né? Depois que implantou a tubulação, conectou elas, né? É necessário apresentar, né? Qual que vai ser a área de empréstimo? O que é uma área de empréstimo? Porque às vezes você retira o solo, joga para fora. A hora que você vai preencher novamente, você não vai saber, a terra às vezes acaba, é menor, tá? Fica faltando terra, né? É um negócio incrível, mas tem a ver com a questão da compactação da terra, né? Você tira, coloca a tubulação, joga a terra de volta, né? E aí não tem terra suficiente. Mas você pensa, poxa vida, mas a terra não era a mesma de antes? Mas por conta da compactação, às vezes é menos, né? Aí você precisa de uma área de empréstimo indicar, olha, eu vou tirar a terra adicional de tal local para tampar as valas. Você precisa identificar também, né, camada de compactação, né? Você geralmente tem lá os compactadores, né, e você vai ter que indicar qual que é o grau de compactação, né, quantos centímetros ali serão compactados, né, entre outros detalhes, né, incluindo remoção das escoras, tá, aqueles tapumes. Tapumes não é escora, né, mas a parte de sinalização você vai ter que indicar como vai ser retirado, indicar como vai ser retirado
os escoramentos, né, sejam metálicos ou de madeira, né, e como que vai ser a recomposição da via pública. Tá? Muitas companhias de saneamento vai lá, faz o buraco, deixa 1 semana, 2 semanas para depois ir lá e cobrir com asfalto. Isso é um problema que acontece muito, tá? Então é necessário apresentar aqui no projeto inicial, olha, vamos demorar 2 dias para recompor a pavimentação. Olha, vamos demorar 3 dias. Às vezes a companhia de saneamento demora 10 dias. Parte de sinalização da obra, que é bem parecida lá, né, com a parte ali de colocar os tapumes, né, para vedar lá a entrada de pessoas e indesejadas, né? Então a parte de sinalização da obra é obrigatória. Isso aqui, por norma de segurança do trabalho, é extremamente obrigatório, tá? Imagine lá uma pessoa à noite, não motoqueiro, a iluminação está ruim, né? Ou uma pessoa andando de bicicleta, cai numa vala dessas. Então é necessário ser todo cercado e sinalizado, tá? E aí, já nos finalmente da nossa aula de hoje, vamos falar de material da rede de esgoto. Tá? Basicamente, a gente tem 2 tipos de material na rede. Tá? Se for invertido é outro, se for invertido é basicamente metal, igual a gente já falou. Agora, na rede, ou a gente usa plástico ou a gente usa concreto. Tá? Plástico ou concreto. Quando se usa plástico, que principalmente é PVC, diâmetros menores. Tá? Então, diâmetro de 100, 150, 250, até 300, PVC. Tá? É a coisa mais fácil e barata, né? O mais barato no mercado é comprar PVC. Então você compra, né? Você dimensiona e vai propor uma tubulação. Olha, tubulação plástico PVC de tantos milímetros. É isso daqui que se utiliza até 300 milímetros. Tá? Quando a rede está mais profunda, né? Como aqui, então 300, maior do que 300 milímetros, 350, 400, 500, 1 metro, é necessário o quê? Concreto. Tá? Por quê? Porque aí a tubulação de PVC já não é muito viável nem muito resistente. Então até 300 milímetros, PVC, barato, fácil, encontra em qualquer lugar. Concreto, aí a gente tem que mandar fazer. Tem que ir lá na concreteira e falar, ó, eu quero tantos metros de essas tubulações de PVC. Então quando 350, 400 para cima, se utiliza concreto. Né? É mais caro para implantar, porque veja aqui, ó, precisa do guindaste, é mais caro para implantar também, porque precisa de uma vala maior, né? Só que tem uma maior resistência, né? Incluindo também um maior diâmetro. Tá? Geralmente você nem encontra diâmetros de PVC maior do que 30 milímetros. Desculpa, 300 milímetros. Tá? Geralmente é 300 os valores máximos, tá? Enquanto que os outros é basicamente por concreto, ok? E aí, manutenção da rede, tá? Uma vez que essa rede foi implantada, você furou a vala, né? Quando eu falo você, obviamente não é você que vai fazer todo esse processo, né? Toda uma equipe, né? Mas considerando que furou a vala, né? Implantou a tubulação, né? Fez as conexões, todas as conexões são emendadas, tá? Então tem sempre um bolsão lá, você passa a cola na tubulação de PVC, no caso, quando for concreto também passa lá, né, um cimento em volta, né, uma argamassa, tudo isso para evitar vazamentos, tá? E aí, né, quando você faz toda uma implantação, você joga o terra por cima, né, recobre, coloca tudo bonitinho, a rede está funcionando, mesmo assim acontecem problemas. Todo projeto de esgotamento sanitário, de água também, tudo dá problema, né? Vai ficando velho, vai dando problema. Às vezes nem sempre está velho para dar problema, né? Mas acontece que geralmente as tubulações, quanto mais velhas, mais problemáticas. E aí, as atividades de manutenção na rede devem acontecer quando se identificar um problema. Tá? Quando é que acontece um problema? Em alguns casos, como por exemplo, rompimento ou vazamento das tubulações. A pessoa foi lá e não conectou as tubulações de PVC, né, de 200 milímetros de forma adequada. Deixou ali, não botou cola. E aí, né, pode acontecer que está tendo um vazamento. Olha, pode acontecer que está tendo um vazamento ali na tubulação de concreto. Em rompimentos ou vazamentos das tubulações, é uma situação que necessita de manutenção. Quando tem obstrução, olha, a galera está jogando muito resíduo sólido, está jogando até fralda, né, na rede de esgoto. Obstruiu parte da rede. Então, faz a necessidade da manutenção. Então, os principais problemas numa rede de esgotamento sanitário quando tem obstrução ou quando tem algum rompimento ou vazamento. Tá? E aí, como são identificados esses problemas?
ou por denúncia, reclamação de moradores, né? Na esquina da minha casa ali está transbordando esgoto. Se está transbordando esgoto, alguma coisa na rede aconteceu. Então, geralmente um morador denuncia, reclama lá para a companhia de saneamento vai lá resolver. Ou, né, como toda companhia de saneamento deve fazer, por meio de operações contínuas, rotineiras de monitoramento. Identificar alguns pontos da rede que podem causar problemas e, né, fazer uma manutenção rotineira. Olha, vou verificar, aquela rede ali está passando o tanto de esgoto que deveria passar? Olha, aquele ponto da rede ali está funcionando corretamente? Então, através dos PVs, posto de visita, é possível se identificar tudo isso. Tá? Então, basicamente, essa a ideia, tá? Se identificar problemas como rompimento, vazamento, obstrução da rede, né, por meio ali de uma operação contínua, né, de monitoramento e também por meio de denúncias, reclamações. E aqui a gente vê algumas fotografias de alguns órgãos acessórios, né, de alguns equipamentos que são utilizados para fazer a visitação, inspeção e limpeza. Tá? Isso aqui é um PV, né, que aí você vai lá, uma vez que identificou que aquela parte da rede está com algum problema de obstrução, você bota uma tubulação lá, né? E aí você pode injetar água, você pode injetar alguma substância ali para você verificar se o esgoto está saindo no outro lado, né? Geralmente se coloca algum corante, né? Um teste ali de cor. Você injeta um corante aqui e verifica lá no outro PV se a cor, né, que você injetou aqui está chegando lá, né? Ou se está tendo algum desvio, alguma obstrução. Né? Tem aqui equipamentos de monitoramento, tem equipamentos de limpeza, né? Tem vários e vários equipamentos que a companhia de saneamento tem que utiliza, né, de acordo com o seu dinheiro. Né? Se a companhia de saneamento tem dinheiro, ela pode comprar um negocinho, um robozinho que anda dentro da tubulação. Se a companhia não tem dinheiro, não investe, né, aí ela vai pelos métodos rudimentares mesmo. Vai fazer uma pessoa entrar lá dentro, né, jogar uma mangueira e utilizar todos os processos mais rudimentares, tá bom? Para a gente finalizar essa aula, então, nós vamos ver um videozinho rapidinho para verificar o processo ali de manutenção, não manutenção, mas de monitoramento de uma rede de esgotamento sanitário, tá bom? Vamos lá, a gente já finaliza a aula. Então, pessoal, vamos ver o vídeo aqui, tá? Vou dar o play. Esse vídeo mesmo está no YouTube. Vou dar uma aqui de comentarista de vídeo, tá? Veja aqui, ó, companhia de saneamento tem dinheiro. Só voltar aqui um pouquinho, tá? Dar o pause, olha lá. Companhia de saneamento tem dinheiro. Tem um robozinho, o robozinho tem uma câmera, essa câmera está ligada aqui, né, nesse outro equipamento, e aí eles vão fazer uma verificação de um possível dano, né, na rede de esgoto. Tá? Eles vão entrar aqui de um PV e vão para outro PV. Tá? Então a câmera ali já está ligada e estou fazendo um vídeo de inspeção robotizada. Tá? Isso aqui provavelmente é São Paulo, não consegui identificar aqui onde é. Tá? Está descendo ali o PV. PV bem profundo. Chegou aí ao fundo da tubulação, do PV quer dizer. Entrou dentro da tubulação, veja a quantidade de sujeira, né? Ainda bem que ninguém tem que entrar aí, fica só por conta do robozinho mesmo. E aí veja que como é uma tubulação de maior diâmetro, né? Não sei se era 300, acho que no início do vídeo estava mostrando, é uma tubulação de concreto. E está verificando as paredes aqui, ó. Não tem nenhuma obstrução por enquanto, nenhuma rachadura. Por outro lado tem esgoto em grande quantidade. Lembrando sempre que a seção da tubulação não pode estar 100% preenchida, tá? Tem que ter 20% aqui de altura livre. Veja que tem câmeras, tudinho no robô. Câmeras e luzes, né? Queria falar luzes também, né?
Câmera tem, lógico, vocês estão vendo, né? Mas tem luzes que acendem, apagam. Vocês nunca imaginariam que estariam dentro de uma tubulação de esgoto, né? E aí, 18 metros de um PV no outro, chegaram ali no outro posto de visita, tá? E com esse vídeo eles observaram que não tinha nenhuma obstrução, né? A rede estava funcionando perfeitamente, né? A companhia de saneamento pode fazer isso, de PV por PV, né? Escolher alguns pontos estratégicos, verificar alguns que estão dando problemas, né? De forma rotineira, né? Então, aqui tem um exemplozinho, né, de como é o processo de verificação, né, do sistema de esgotamento sanitário especificamente na rede, tá? Esse daqui, pessoal, é um outro vídeo que também faz uma inspeção robotizada, né? O que é o processo de inspeção? É a verificação se tem algum problema. Tem robozinho aqui entrando nessa tubulação, veja que também ela é parte aqui de cerâmica, de concreto, né? E mais para frente, eu vou jogar o vídeo lá, esse daqui é 300 milímetros, né? Tá mostrando aqui. E mais para frente ela é de PVC, tá? Então veja aqui que nesse local já tem uma possível infiltração, né? Ele está até mostrando aqui, ó, né? Que a conexão não está boa, tem alguns problemas aqui na rede. Aqui ele está recebendo uma outra, num outro ramal, né? De esgoto, né? Então no caso aqui está até mostrando, ó, vindo da boca de lobo. Então a ligação que não é permitido, mas alguém fez a ligação clandestina aqui, a gente nem sabe quem foi. E aí esse vídeo mais para o final, pessoal, ele está fazendo essa inspeção, mais para o final ele vai mostrar o processo de limpeza, tá? Então eu vou jogando aqui um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente adiantar o vídeo, tá? Então nessa parte aqui não está acontecendo escoamento de esgoto nesse momento, agora aqui sim, tá? Vocês vão ver que vão encontrar aqui essa parte aqui da rede lá está obstruída. Ah, veja, então, eles encontraram algumas obstruções. Tem ali tem aqui muito material depositado, tá? Então é uma das maneiras com que a tubulação pode ser obstruída, tá? E aí vai ser injetado, né, o que eles chamam ali de hidrojato. Vai ser uma tubulação que vai, como essa daqui, ó, fazendo a limpeza. Então, a tubulação vem e joga um jato e faz o arraste dos sólidos. Então essa tubulação ali ela tem bastante importância, né, no processo de limpeza. Lá vai o jato e volta, tá? Então aqui nós temos um vídeo que está mostrando a inspeção e ao mesmo tempo o processo de limpeza, tá? Aí andando mais um pouquinho para frente para o vídeo não ficar tão grande, outra área obstruída, né? E eu vou mostrar aqui a parte em que vai ocorrer a limpeza. Aqui, olha lá. Só voltar um pouquinho aqui. Obstruído, veio com hidrojato, fez a limpeza, tá? Seguindo mais para frente, aqui já mudou, olha lá, já mudou um pouquinho, já mudou de tubulação de concreto, já mudou para de PVC, né? No caso aqui eles utilizaram até 300 milímetros de PVC. Aí vai descendo aqui também, outra obstrução, né? Agora o hidrojato vem aí e limpa tudo também. O hidrojato está vindo em algum lugar ali, para lá ou para cá. Deixa eu só adiantar aqui. Olha lá o hidrojato. Então esse, pessoal, é um processo mostrando a inspeção, que se identifica os pontos da rede onde se tem obstrução, entupimento, né, e também possíveis outras sólidos, né, que estejam aqui no meio do caminho, impedindo o correto funcionamento da rede, e aí vem lá um equipamentozinho, né, chamado hidrojato e faz a limpeza. Quando
esse robozinho, né, esse sistema de monitoramento identifica rachaduras, aí não tem jeito. E aí a pessoa vai ter que entrar lá, né, e fazer o processo de conserto, né? Ela vai ter que remendar aquela tubulação, ou às vezes até trocar ela, tá? Você pode observar aqui que novamente o hidrojato trabalhando, né, fazendo toda a limpeza aqui da tubulação, tá bom? Então, pessoal, esse nosso vídeo de hoje a gente termina aqui, finaliza aqui. Tem vários outros vídeos no YouTube que vocês podem ver exemplos aí de limpeza, de inspeção das tubulações de rede de esgoto, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!